E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perde tempo, se inscreve, ativa o sininho, tem vídeo aqui toda semana, sempre vídeos novos aqui para vocês. Agora a gente tá aderindo já à moda de primavera-verão, para vocês já poderem se preparar, tá? Curte esse vídeo e o principal, gente, sempre assistam todas as propagandas. Eu sei que às vezes é meio chato, mas essa é a única forma que vocês conseguem me ajudar aqui no canal, para que eu sempre continue trazendo conteúdo novo para vocês, tá bom? Hoje eu vou fazer, então, eu coloquei ali na aba Comunidade, entrando pelo aplicativo do YouTube, gente, do lado de playlists, tem uma aba escrito Comunidade. Ali eu sempre posto peças, as próximas peças que vão vir, né, as peças inspirações, as que eu fiz já prontinhas, e vou colocando a sequência ali para vocês fazerem, tem votação também, tudo certinho. Eu coloquei ali já as próximas 4 aulas, tá, das votações que teve. Então, eu vou fazer aquele conjuntinho, já tem um cropped parecido no canal, mas às vezes as pessoas não conseguem achar, e eu também vou dar uma mudada nele, na manga, vou mudar o ponto, vou usar ponto V, shortinho também, vamos usar todo ele de ponto V, e é isso, tá? Vou estar usando aqui a linha Brunella, eu acabei jogando fora o pacotinho, mas assim que eu voltar eu já falo o número da cor. Eu sei que a Tex é 300, tá? E vem 500 metros. E eu vou usar a agulha número 2. Vai um pouco mais de 2 novelos, eu acredito. Então, é bom ter uns 3 novelinhos para garantir, tá bom? O que a gente precisa de medida? Para os shorts, precisamos apenas da medida do quadril. E para a parte de cima, a gente pode pegar a medida do busto, tá? Que mede bem em cima do busto, com a fita métrica, toda a volta. E podemos pegar também a circunferência do braço, naquela parte maior, que fica mais acima do cotovelo, tá bom? No mais, é isso. Vamos iniciar, então, o nosso conjunto. Antes da gente iniciar, só vou passar o número da cor para vocês, que é 1175, é um tom bem bonito de azul, bem vivo, adorei esse tom. Então, vou fazer com ele. Nós vamos iniciar pelos shorts, tá? E depois a gente vai fazer o cropped. Então, para os shorts, como eu falei, a gente precisa da medida do quadril. A minha medida do quadril é 94. Sempre que eu vou fazer um shorts ou uma saia, eu tiro 18 centímetros, tá? Porque o nosso ponto estica e a peça em si, depois, ela dá uma esticada também, tá? Então, se eu fizesse, por exemplo, 94 centímetros de correntinha, esse shorts, ele seria duas vezes o tamanho do meu tamanho. Ele viraria de um M, que é o que eu uso, ele viraria um GG, porque o nosso ponto, ele cede, gente. E eu não sei explicar direito, só sei que fica grande, fica muito grande. Se vocês testarem aí, vocês vão entender. Muita gente não entende por que eu tiro, mas façam isso que eu falei. Façam certinho o tamanho do quadril, porque vocês vão ver que vai ficar gigantesco. Então, eu sempre tiro 18 centímetros. Pode ser que o seu ponto seja mais apertado que o meu, então você vai tirar menos centímetros. Conforme você for trabalhando, se você já fez outras peças aqui do canal, você já deve ter encontrado a sua medida padrão, tá? Para o seu ponto. A minha medida é sempre 18 centímetros a menos. Isso vocês vão saber quando a gente fechar aqui a carreira de correntinhas. Quando a gente fechar para trabalhar circular, vocês vão provar. E se ficar bom ali no quadril, tem que ser bem ali no meio do quadril. Se tiver bom, ok, também é 18. Se ficar apertado, vocês têm que colocar mais correntinhas, o que quer dizer que a medida padrão de vocês é tirando menos centímetros, é tirando 15, é tirando 16, 17, isso vocês vão ter que descobrir, tá? Então, o meu quadril, ele é 94, tirando a minha medida, que é 18 centímetros, eu vou ficar com um total de 76 centímetros. E nós vamos fazer correntinhas com número múltiplo de 3, tá? Porque a gente vai trabalhar ele todo no ponto V. Eu já fiz aqui shorts com aqueles 3 pontos altos dentro do mesmo espaço, então agora eu vou mudar e vou fazer de pontinho V, tá? Então, vamos vir aqui, vamos laçar a nossa linha. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 76 centímetros de correntinhas, mas sempre com conjuntinhos de 3 em 3 correntinhas. Então, eu vou contando aqui as minhas correntinhas, vou fazendo e vou medindo com a fita métrica até dar a quantidade de centímetros que eu preciso. Vou fazer aqui o meu, vocês vão fazer o de vocês. Fiz aqui as minhas correntinhas, pro meu deu 186 correntinhas. Aquela primeira lá do início, quando a gente empurra, ela fecha, então é como se eu perdesse uma correntinha. Então, agora eu vou fazer mais uma para compensar, tá? Que agora sim eu tenho 186. Vamos virar agora todas as correntinhas para a parte de cima,
porque às vezes ela embola e depois dificulta pra gente trabalhar. Tendo todas viradinhas para a parte da frente, vamos inserir a agulha na primeira correntinha livre e vamos fechar com ponto baixíssimo, formando um grande círculo. Essa é a hora que eu falei que vocês têm que provar e tem que ficar bom no quadril, tá? Não pode ficar nem muito apertado e nem muito grande, tem que ficar certinho, tá? Que você possa provar ele e que fique legal no seu corpo. Lá em cima, ele vai ser cintura alta. Então, lá em cima, depois, se ficar larguinho, não tem problema. Provavelmente vai ficar. Na cintura, ele fica soltinho. Mas depois, a gente vai trabalhar com elástico roliço. Quem não quiser usar elástico roliço, pode fazer só aquele cordão também que a gente vai trabalhar depois, tá? Vai ser uma trança. Vai ser um cordãozinho diferente. Então, aqui agora a gente vai começar. Provou, tá tudo certo. Vamos começar a fazer os pontos Vs. Então, eu vou fazer 4 correntinhas para ser um ponto alto e uma correntinha de separação. E no mesmo ponto, fecho com um ponto alto, formando o primeiro V. Aqui, entre os Vs, não vai ter nenhuma correntinha de separação. Então, terminando o V, a gente sempre vai pular 2 correntinhas e na terceira, a gente vai fazer outro Vzinho. Com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Sempre assim, tá? Novamente. Pulamos 2 pontos e no terceiro vamos fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Novamente, pulamos 2 pontos e no terceiro vamos fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, tá? Vamos trabalhar assim por toda a volta. E quando estiver chegando próximo ao final, eu volto para finalizar a carreira com vocês e mostrar como é que vocês vão fazer a próxima, porque a gente vai fazer várias carreirinhas assim, até chegar a hora que a gente vai dividir, né, as pernas, que a gente vai trabalhar ali o meio para fazer a divisão das pernas, e depois vamos trabalhar as 2 pernas separadas. E por último, o acabamento aqui da parte de cima, tá bom? Chegando aqui no final da nossa carreira, depois de a gente ter feito o último pontinho V, tem que estar sobrando 2 pontinhos aqui pra gente tá pulando, tá? Cuidem, ó, pra não tá virado a carreira de vocês. E aí, a gente só vai fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que equivale ao primeiro ponto alto, tá? Cuidem, então, ó, pra não tá viradinho, pra tá certinho. E agora, a gente vai fazer várias carreirinhas de V sobre V. Então, sempre para iniciar, eu vou entrar soltinho com ponto baixíssimo, para entrar centralizado, né, no nosso V. E a gente começa com 4 correntinhas, para ser um ponto alto e uma correntinha de separação. E aí, vamos fazer mais um ponto alto para fechar. Sempre onde é a correntinha, mas pegando soltinho, ó, no buraquinho do V, a gente faz V sobre V. Fazendo um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Terminou, pula para o próximo Vzinho e vai trabalhando V sobre V. Então, a gente vai fazer várias carreiras assim, até a gente poder fazer a separação das pernas. Então, eu vou ver quantas carreiras eu vou fazer no meu, para eu conseguir dar uma base aí, para vocês poderem fazer no P e no G, tá? Mas eu acredito que, na quantidade que eu fizer, umas 5 carreirinhas a menos pro P e umas 5 carreirinhas a mais pro G, já é o suficiente, tá bom? Aí, sempre para terminar daquela mesma maneira que eu mostrei para vocês, ó, como é que vai ficando, Vzinho sobre V, tá? Para terminar, sempre fechando com ponto baixíssimo na terceira correntinha e iniciando da mesma maneira. Então, vou fazer aqui minhas carreiras e aí volto para dar uma base para vocês, para falar quantas carreiras aí vocês precisam fazer. Voltando aqui, gente, já dei a altura aqui para o meu shorts. Eu fiz o meu com 25 carreiras, tá? Tamanho M. Então, o P pode ter de 4 a 5 carreiras a menos e o G de 4 a 5 carreiras a mais, tá bom? Aí, vocês veem se vocês querem 4 ou 5, tá? Mínimo 4, máximo 5 carreiras, a mais e a menos. Terminou essas carreiras, cortou a linha, passou por dentro da laçada. Agora, a gente tem que fazer a divisão das pernas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é contar quantos Vzinhos a gente tem. A gente vai usar 4 Vzinhos para divisão das pernas. 2 atrás e 2 na frente, tá? Então, no meu, eu tinha 62 Vzinhos. Menos 4, porque eu vou usar 2 atrás e 2 na frente, aí ficaria 58. 58 dividido por 2 são 29 Vzinhos. Então, eu tirei esse aqui, né?
antes de começar a contar, porque aqui, este aqui da linha e esse aqui são dois que eu vou usar pra parte de trás, então, pulando o primeirinho aqui, a partir da linha que a gente terminou, eu fui contando 29, para eu poder demarcar aqui na frente, para eu saber certinho onde começar, tá? Então, eu somei, tinha 62, tirei 4, ficou com 58, 58 dividido por 2, 29. Aí, a gente pula só o primeirinho, que a gente já vai usar para divisão, vou contar os meus 29, que é a metadinha que eu precisava, e aí, eu demarquei aqui no pontinho alto do Vzinho 19, Vzinho 29. Porque a gente vai usar o pontinho alto desse, 2 Vzinhos aqui no meio e o pontinho alto depois. Então, o principal que a gente vai usar é os 2 Vzinhos aqui do meio, mas a gente vai usar um pontinho alto antes e um depois para demarcar aqui certinho, tá? Não entendeu? Volta o vídeo, tá bom? Mas deu para entender. Que eu já deixei demarcado, que eu tinha que explicar para vocês antes. Então, a gente vai usar os 2 Vzinhos no meio, mas a gente também vai usar um pontinho alto de cada lado, do Vzinho anterior e do Vzinho depois, tá? Então, vou passar aqui a minha linha, vou fazer 2 nozinhos, aí, vamos subir 3 correntinhas para ser um ponto alto, e a gente vai usar os 2 Vzinhos do meio, fazendo um Vzinho sobre cada. Então, fiz aqui um Vzinho, aí, vou fazer mais outro Vzinho, e vou fazer mais um ponto alto sobre ponto alto, ó, usando daí o ponto alto do próximo Vzinho, tá vendo? Por isso que a gente precisava usar um antes e um depois. Feito isso, a gente vai fazer umas de 8 a 10 carreiras, eu vou testar aqui ainda. Aí, aqui, terminada a carreira, a gente só vira e vamos trabalhar da mesma maneira, ó. Subir 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto, Vzinho sobre Vzinho. 1 e 2. E aí, novamente, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, a gente vai fazer aqui, eu vou fazer umas 8 carreiras e vou testar para ver se é o suficiente. E aí, volto pra gente poder fechar ali atrás, tá? Aqui é bom já vocês contarem certinho pra ver se vocês não pularam nada, né? Tirem aqui, ó, aqui onde a gente finalizou, tirem esses 2 aqui e contem pra ver se tem a mesma quantidade de Vzinhos de um lado do que tem do outro, tá? Não pode ter mais de um lado e menos do outro, tem que ter a mesma quantidade. Vou fazer aqui as carreiras e volto pra falar se é 8 mesmo, de 8 a 10, e aí a gente poder fechar. Fiz 8 carreiras mesmo, é o suficiente, ó, a 8ª carreira, ela fica viradinho pra partezinha dos nozinhos. Então, agora, a gente vai virar essa peça aqui pro lado contrário, pra gente poder fazer a costurinha. Então, é só virar pro lado contrário. O lado contrário é pra onde ficam os nozinhos, gente. E aí, aqui, a gente vai encontrar bem certinho os nossos 2 Vzinhos daqui. Então, a gente vai pegar um pontinho antes, este Vzinho e um pontinho depois. Então, aqui a gente começa como se a gente estivesse fazendo o contrário, como se a gente estivesse fazendo o último ponto, última costurinha com ponto baixíssimo, depois a gente vira, ó. Então, insiro a minha agulha nesse último ponto, aí, vou pegar aqui onde eu tenho que pegar, ó, nesse primeiro pontinho, depois do primeiro Vzinho, ó. E faço aqui o meu ponto baixíssimo. Opa, peraí que escapou. Tá? E agora, a gente só vira a peça, ó, pra continuar. Esse primeiro ponto, a linha fica pra frente, mas os demais fica pra parte de trás, normal. E aqui, cada Vzinho, a gente pega 3 pontinhos, então, a gente pega no primeiro ponto alto, com o ponto alto do outro lado, e vai fazendo aqui os nossos, ó, nossos pontos baixíssimos. Só ir pegando ponto com ponto e fazendo aqui os pontos baixíssimos. Aqui, fiz o primeiro Vzinho, deitei o segundo, pegando ponto alto com ponto alto, correntinha com correntinha, novamente, ponto alto com ponto alto. E aqui, o último ponto alto com o último ponto alto desse lado. Terminou, não tô com a minha tesoura aqui, mas terminaram, só cortar a linha e passar por dentro da laçada e depois desvirar a peça. E ela vai ficar assim, ó. E aí, confiram novamente, se tem a mesma quantidade de Vzinhos dos 2 lados. Se não tiver, se fizer alguma coisa errada, se tiver mais de um lado, costurem, né, pra este lado que tem mais, né? E se tiver mais pro outro lado.
mas é pra tá certinho. Mas sempre confiram, melhor conferir do que depois dar problema, tá? Eu vou fazer, então, uma das pernas aqui, pra eu ver quantas carreiras eu vou fazer, como é que vai ficar, e aí volto pra tá fazendo a outra com vocês.